Olá, turma! Estamos agora na nossa quarta aula. Eu gostaria muito de saber o que vocês têm achado, gostaria muito da participação de vocês aqui no YouTube conosco. Se você tem acompanhado já as 3 últimas aulas, se você tem tido alguma dúvida, se tem contribuído com sua vida, então deixa para nós um comentário aqui no YouTube para que a gente possa então estar cada vez mais motivado a te abençoar. E o curso não é pago, estamos fazendo de fato com o propósito de louvar e glorificar ao nosso Deus e abençoar o nosso povo. Então, se você tem curtido, tem gostado, então pedimos que você se inscreva no nosso canal, que você curta o vídeo e deixe para nós um comentário, então, a respeito de algo que você aprendeu, de algo que você tem gostado, de algo que tem feito você refletir, coisas do tipo, tá bom? Isso nos ajuda aqui na divulgação do próprio curso para outras pessoas, compartilha este curso com mais pessoas. O curso Mente Cristã, Amando a Deus com o Entendimento, chega então agora na nossa quarta aula. E como eu tinha dito na semana passada, o propósito é pensarmos um pouco a respeito do que significa amar a Deus com todo o entendimento. Nós sabemos que os evangelhos, basicamente os evangelhos sinóticos, eles trazem para nós esta prescrição, né? O próprio Jesus traz sobre nós essa responsabilidade. E eu quero aprofundar essa percepção com vocês nesta aula. Então, quero começar com algumas informações um pouco mais técnicas, retiradas de alguns comentários, como é o caso aqui do New American Commentary, do Robert Stein, só para a gente poder contextualizar. Quando nós chegamos nas palavras de Jesus, onde Jesus nos diz que devemos amar com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então Jesus, ele basicamente está se debruçando no texto conhecido como Shema. Shema basicamente é a palavra ouve, ouve, ó Israel, de Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. E no Shema, dentro do Antigo Testamento, nós temos 3 frases, ou o mandamento se desenvolve, ele é descrito a respeito de amar a Deus, basicamente envolvendo o coração, amar a Deus de todo o coração, que o Stein entende que lida diretamente com as emoções, a alma, que lidaria então com a consciência, e a força, que lidaria com a motivação. Então seriam aí os 3 pilares do Shema, né, a respeito do amor que devemos ter por Deus. Então todos os evangelhos sinóticos, eles têm coração e alma. Então esses 2 elementos aparecem em todos os evangelhos sinóticos. Mateus, ele vai omitir a palavra força, então ele não vai nos dizer que devemos amar a Deus com toda a nossa força. E todos os evangelhos sinóticos acrescentam a ideia de amar a Deus com a mente, amar a Deus com o entendimento, com a inteligência. Isso também é uma marca dentro dos sinóticos. Não quero entrar no mérito aqui das diferenciações por si só dos evangelhos, mas nós já sabemos que os evangelhos, principalmente os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles não pretendem simplesmente recontar a mesma história. Algumas pessoas pensam os sinóticos dessa maneira, mas não é isso. Então, cada um tem um propósito, cada um tem uma intenção teológica, cada um faz uma seletividade daquilo que deseja narrar e descrever a respeito da pessoa de Jesus, de acordo com o público, de acordo com a intenção do próprio autor e assim por diante. Então, Mateus, ele tem um propósito em retirar a força, e os 3 evangelhos
tem um propósito em incluir mente, ou aí a inteligência ou entendimento. O Darrell-Bock, no comentário dele a respeito dos sinóticos, ele vai basicamente nos dizer o seguinte, os elementos de uma pessoa, descrito pelos 4 termos, representam cardia, a emoção, consciência, psique, o impulso, isris, e a inteligência ou habilidades cognitivas, dianoia. Mas os autores, eles não têm o propósito, não têm a visão de compartimentar o homem. Então, o propósito aqui não é dizer que o homem é constituído de 4 partes, de 3 partes, de 2 partes, de que é um monismo, aquela discussão da antropologia, né? Então, se o homem é corpo, alma e espírito, se o homem é só parte material e coisas desse tipo. O propósito não é este. Então, o Darrell-Bock nos afirma que a proposta é retratar a pessoa na sua inteireza, como a pessoa responde a Deus em sua inteireza, como a pessoa ama a Deus em sua inteireza. Por isso os elementos estão sendo aqui mencionados. No comentário do John Nolan, do World Biblical Commentary, ele vai nos dizer, seu coração denota uma resposta a Deus dentro do centro pessoal mais íntimo de seu ser. Sua vida, alma, evoca o papel da força vital que nos energiza. Sua força introduz o elemento de ação física enérgica e sua mente sinaliza a inclusão dos processos de pensamento e planejamento. O desafio é um compromisso abrangente com Deus, com a capacidade total de todas as nossas faculdades. Mais uma vez, a ideia de inteireza. O John Nolan, ele tem uma peculiaridade ao fazer a análise desses textos, porque ele vai propor um quiasmo. O que é um quiasmo? É uma figura de linguagem. E essa figura tão conhecida, né, dentro do contexto hebraico, está sendo proposta aqui para então lidar com as 4 palavras. Então, basicamente, nós teríamos coração e alma sendo trabalhadas, e você vai ter a ideia de força e entendimento. Então, criando aí esse contexto de quiasmo. Mas eu não quero entrar aqui nessa informação tão técnica e tão exegética, meu propósito não é esse, mas só para mostrar que os autores, eles divergem um pouco sobre como estruturar estas 4 palavras que aparecem. Então, como elas devem ser estruturadas? Elas devem ser estruturadas individualmente, cada palavra tendo o seu próprio aspecto, tendo as suas próprias peculiaridades. Elas devem ser estruturadas de maneira binária ou dual, então harmonizando os pares, ou elas devem ser trabalhadas a partir de um centro onde as demais dependem. Então existem muitas abordagens aqui para entender o que significa amar a Deus, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento e assim por diante. Voltando aqui para a análise desse material, eu acredito que em português este livro, né, o Pense, que eu já tenho apresentado e me utilizado dele várias vezes, é um livro muito importante para essa discussão que estamos fazendo. Eu acredito que em português seria o material mais abrangente discutindo sobre essa temática. Ele basicamente investe um capítulo inteiro da obra para falar sobre o que significa amar a Deus com todo o nosso entendimento. E as ligações, os vínculos que o John Piper vai criar dentro deste capítulo entre afeição e entendimento é espetacular. Nos lembra diretamente o seu mentor, Jonathan Edwards, que ele mesmo afirma que sua teologia é completamente dependente da de Jonathan Edwards, e nós notamos isso muito facilmente. E mais à frente eu pretendo então entrar em Edwards e mostrar como isso se consuma lá, como isso se concretiza em Edwards.
Então, Mateus 22, 35 a 40. Um fariseu basicamente perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. É possível perceber que nós temos elementos em comum, o todo aqui, e nós temos elementos diferentes: coração, alma e entendimento. Sem dúvida, o maior mandamento na Bíblia é amar a Deus. Eu acredito que todo cristão, já no seu nível mais básico, entende que toda lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Então Jesus disse que devemos fazer isso não somente com o coração, não somente com a alma, mas com o entendimento. Mas o que fica para nós é o que significa amar a Deus com entendimento, porque nós vemos num contexto onde amor para nós, ele se restringe, ele se resume a sentimento, basicamente. Então, quando a gente pensa sobre amor, automaticamente a nossa mente se volta para os sentimentos. E muitas das vezes a própria ideia que nós temos de amor é uma ideia empobrecida por causa disso, né? Porque simplesmente lida com essa ideia do coração, e a gente entende coração não de acordo com o que a Bíblia quer dizer com coração, mas de acordo com o que a nossa cultura entende com coração, e a gente parte para o entendimento bíblico sempre de uma maneira defeituosa ou parcial. E eu estou querendo aqui que a gente possa compreender um pouquinho, né, toda essa construção do próprio coração, do amar a Deus com entendimento. Então, o Piper vai começar dizendo para nós o seguinte: eu creio que amar a Deus com entendimento significa dirigir nosso pensamento de certa maneira. Preste atenção, tem uma maneira de usar o pensamento. Usar o pensamento de certa maneira, ou seja, nosso pensar deve ser totalmente engajado, olha o propósito, em fazer tudo o que for possível para despertar e expressar a plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Então é um pensamento engajado que tem como um propósito despertar e expressar a plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Então não é simplesmente pensar, não é simplesmente raciocinar, é um raciocínio que nos leva a valorizar ainda mais a Deus, a colocar Deus acima de todas as coisas. Isso significa então a ligação entre amar e entendimento, de acordo com a teologia. 4 aspectos aqui que precisam ser considerados para que a gente possa compreender mais essa ideia de amar a Deus com todo o entendimento. Primeiro, amar a Deus com o entendimento é amá-lo da maneira como uso a minha mente para pensar. Não é simplesmente pensar, é a maneira como eu uso a minha mente, é o propósito por trás do meu pensamento, é a intenção do meu pensar. E não apenas aquele pensar automático, porque todo ser humano pensa. Então não se trata disso. Se trata de, como o Piper já mencionou, um pensamento engajado, né? Então amar a Deus com entendimento tem a ver com o uso da nossa mente voltada para valorizar a Deus. Segundo, a palavra todo que vai aparecer, né? Amarás o teu Deus de todo o entendimento, como que se referindo ao engajamento de toda a mente. Então, essa ideia de engajamento de toda a mente é importante. Eu vou falar um pouco mais disso à frente. Mas eu quero só abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, de que nós não podemos particionar a nossa mente. Como assim? É aquela ideia de uma espécie de esquizofrenia intelectual, como o Rushdie gosta de dizer.
onde nós setorizamos e aqui é a parte do meu entendimento onde cabe Deus, aqui é a parte do meu entendimento onde só cabe meus negócios, aqui é a parte do meu entendimento onde só cabe minha família, aqui é a parte do meu entendimento onde cabe a minha formação técnica superior e coisas desse tipo. Uma mente completamente fragmentada nesse sentido aqui. E a ideia que eu estou aqui propondo para vocês é que a gente comece a derrubar as barreiras. A Nancy Pearce, num livro chamado Verdade Absoluta, ela fala sobre derrubar a grade. Então existe uma grade que acaba nos levando para aquela ideia de uma bipolaridade. Lembra que eu já mencionei sobre isso quando eu falei sobre o livro do Dulce? Então, uma bipolaridade na nossa vida. E nosso pensamento, ele tem uma tendência de ser completamente fragmentado. Quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre economia, quando a gente fala sobre família, e a gente não tem um centro unificador para tudo isso. Então, a ideia básica é que amar a Deus com todo o nosso entendimento, é que todo o nosso pensamento, todo, leva em conta a Deus. Então, guarda isso no teu coração. Tudo que você pensa, tudo deve levar em conta, em consideração a Deus. Então, nós já estamos dando alguns passos, alguns degraus importantes. Terceiro aspecto. Defina amar a Deus principalmente como valorizar a Deus. Ou seja, é uma experiência de apreciar, deleitar-se, admirar e estimar a Deus. Então, nota. Amar a Deus com entendimento, ele envolve a condição de apreciar a Deus. Então, nota que tem um aspecto da beleza envolvido. Então, eu conheço para apreciá-lo, eu conheço para me deleitar nele, para que eu possa usufruir mais dele, para que eu possa ter prazer nele. Então, nota que não é meramente conhecer, está percebendo? Amar a Deus com todo o entendimento não seria simplesmente a ideia de ter uma mente enciclopédica, uma mente que retém mais e mais e mais informações. Não é isso. Mas amar a Deus com entendimento é adestrar, ensinar minha mente a admirar, a estimar mais a Deus. É o tipo de coisa que Paulo expressou sobre Jesus quando disse, por exemplo, em Filipenses 3:8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Sublimidade do conhecimento de Cristo. Contudo, o Piper vai nos chamar a atenção. Ideias e pensamentos são cruciais, mas não podem ser confundidos, por exemplo, o pensamento não pode ser confundido com o amor em si. Então, nota, o Piper está fazendo uma diferenciação importante aqui. Aquela ideia de estruturar os elementos que eu disse, né? Então, o Piper ele vai fazer uma proposta muito interessante e a proposta que eu tenho adotado. Então, a ideia de não confunda pensar com amar em si. É amar com o entendimento. Amar a Deus com todo o nosso entendimento. Isso não significa simplesmente que nós podemos confundir o pensamento com o amor. Então, a gente precisa entender melhor esse vínculo que a Bíblia constrói. Quarto, pensar não é idêntico a amar, como a gente encerra o ponto 3, o aspecto 3. O pensar funciona para despertar e expressar o amor. Olha que ponto importante aqui. Amar a Deus com todo o entendimento. O entendimento ele é valiosíssimo, ele é importantíssimo. Por quê? Porque ele tem uma função de nos despertar e expressar o amor. Uma das razões que o Piper levanta e mostra aqui, para o que ele está defendendo de que pensar não é idêntico a amar, é que o diabo pode cogitar pensamentos verdadeiros sobre Deus. Os demônios têm pensamentos verdadeiros sobre Deus.
Nas Escrituras, os demônios em algum momento dizem: este é o Filho de Deus, eles estão certos. Mas este pensar não é amar, não é amor. Então tem uma diferenciação clara aqui sobre isso. Para que o pensar seja amor, tem de ser mais do que pensar. Fantástico, muito bom. Então, para que o pensar seja amor, já que Deus está nos chamando para amá-lo com todo o entendimento, a ideia não é só pensar. A ideia não seria nem apenas só pensar coisas verdadeiras, mas é mais do que isso. E aí o Piper vai desenvolver um pouquinho para nós. O propósito aqui, eu quero chamar sua atenção e trazer esse alerta para você, é evitar um extremo com o que eu estou construindo nessa aula. Por um lado, nos preocupamos muito com o emocionalismo, em evitar cultos místicos, que nós estamos vendo o tempo inteiro ao nosso redor, né? Então, cultos sensacionalistas, então pessoas completamente voltadas para um culto passional ou coisas desse tipo, né? Então, sim, isso é um grande erro e é uma falha. Mas por outro lado, e aqui talvez toque ainda mais as igrejas fundamentalistas e coisas assim, podemos e temos caído no erro de reduzir os nossos cultos a encontros meramente racionais. Temos que ter muito cuidado aqui. Valorizar a mente não significa em nenhum momento que a razão assume toda a importância, de que a razão ela simplesmente se torna o elemento mais central da adoração. Então, quando isso acontece, quando tudo se volta simplesmente para a mente, então o que acontece? Nós podemos correr o grande risco de começar a anular o sobrenatural do culto. Por quê? Porque o agir de Deus, muitas das vezes, não é tão explicável assim. Então, Deus fala com o nosso coração. Nós não temos como explicar uma conversão. A conversão envolve a razão? Sim, a fé é despertada pelo ouvir da pregação. Mas como isso depura no coração, depura na alma e gera atitudes, é um grande mistério para nós. O senso da presença de Deus é um outro aspecto. Nós podemos nos tornar tão racionalistas, e racionalista aqui não é simplesmente racional, não é simplesmente usar a razão, mas é o foco todo na mente. Nós podemos nos tornar tão racionalistas que nós podemos abrir mão do senso da presença de Deus nos cultos. Nós podemos chegar ao ponto, por exemplo, de sermos tão analíticos, sermos bereanos nesse sentido, ou nos esconder atrás da figura dos bereanos e nos tornarmos inclusive céticos. Não entendermos, por exemplo, que quando um pastor prega e ele é fiel ao texto bíblico, é responsável ao texto bíblico, não é a voz do pastor que eu estou ouvindo, é a voz de Deus. Você acredita nisso? Eu temo, meus irmãos, que muitas igrejas já tenham se perdido faz tempo nisso, mas faz muito tempo. Então, isto também seria uma explicação de por que nossas igrejas não oram tanto, porque a oração, ela, apesar de envolver toda a nossa cognição, ela exige a presença de Deus, ela exige um passo de fé, e aí, muitas das vezes, nós nos voltamos mais para o estudo, nós nos voltamos mais para uma análise, para uma exegese do texto, e nós acabamos muitas das vezes nos perdendo em outros aspectos importantes. Importante dizer, o homem não é somente. O próprio texto que nós estamos estudando está apontando isso para nós. Então, me escuta com carinho, preste atenção no que está acontecendo na tua igreja, no teu coração, na tua mente.
Se você perder Deus de vista, se você perder o agir sobrenatural de Deus, do Espírito, ao ler a própria Bíblia, está acontecendo um processo sobrenatural, a Bíblia chama isso de iluminação. Se você perde tudo isso de vista, então o seu cristianismo ele vai ter uma tendência realmente de ser frio. Então, não é que ele se torna frio automaticamente, como algumas igrejas dizem, o culto é frio, e muitas vezes essa caracterização é errada, mas ele pode se tornar frio porque nós, de fato, não temos mais senso da presença de Deus, não acreditamos mais naquilo, e isso, de fato, é um problema muito sério para nós. Então, temos que ter cuidado com os dois extremos aqui. Eu vou falar um pouco disso mais à frente, se você gostou da temática. Eu vou dar uma aula inteira sobre isso, eu espero mais à frente para vocês, né? Diz aí para nós o que é que você acha sobre isso também, coloca nos seus comentários se você concorda, tá bom? Se isso acontece. Aprofundando um pouco então a temática. A que se referem os termos coração, alma e entendimento? A primeira observação é que é evidente na Bíblia que eles se sobrepõem em significado. Eles têm ênfases diferentes, mas nós encontramos textos bíblicos onde há uma sobreposição. Como assim? Vou mostrar para vocês. No que diz respeito a coração e entendimento, por exemplo, relacionamento entre coração e entendimento. Considere uma outra passagem dos evangelhos onde essa palavra entendimento, dianoia, aparece. Então, que seria Lucas 1:51. Então, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Então, pensamentos aí de anóia. Agora, leia o texto com mais calma. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos. Alimentavam pensamentos onde? No coração. Os pensamentos estão acontecendo de uma maneira muito surpreendente no coração. A gente às vezes lê textos assim e não para perceber e passa direto, não entende como a Bíblia está tratando. Nós podemos constatar aqui que entendimento e coração eles estão se sobrepondo na hora que eles são mencionados nas Escrituras. Mas mente e coração não são idênticos, apesar da Bíblia nos dizer que nós pensamos com o coração. Então, olha que coisa interessante. No que concerne ao significado da alma, amar a Deus, né, com toda a nossa alma, considero que Jesus disse, por exemplo, em Mateus 10:28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Isso significa que a alma é a plenitude da vida ou a personalidade à parte do corpo. Você nota que ele fala de corpo e de alma. O corpo pode ser morto, mas a alma continua vivendo. Acredito que isso fica muito claro no texto. O que isso implica? Implica que a alma inclui o coração e a mente. Jesus disse que, embora o corpo possa perecer, a alma é resgatada, o que inclui certamente o resgate do coração, o resgate da mente, como partes, então, da alma. O que concluir, então, sobre o relacionamento desses termos? Podemos resumir assim: coração enfatiza o centro de nossa vida emocional e volitiva, sem excluir o pensamento. Então, o Piper está fazendo uma proposta de como harmonizar as palavras, coração, alma e entendimento. Lembra que eu já mostrei que o Word Bíblico, por exemplo, ele harmoniza as 4 palavras no que eu mencionei como um quiasma, aquela figura de linguagem hebraica. O Piper vai trazer uma outra forma de pensar. O coração enfatiza o centro de nossa vida, emocional, volitiva, sem excluir o pensamento. Então, o coração, basicamente, ele é uma espécie de guarda-chuva onde cabe todos esses elementos embaixo. É o que o Piper está propondo para nós, né? Seria a palavra que vai ser desenvolvida através das demais.
Alma ressalta a nossa vida humana como um todo. O homem passou, por exemplo, a ser alma vivente. Lembra lá de Gênesis 2:7. Embora às vezes a alma seja também mencionada como distinta do corpo. Entendimento, mente, enfatiza a nossa capacidade de pensar. E quando o termo força é acrescentado, como em Marcos 12:30, não é acrescentado em Mateus, ele ressalta a capacidade de fazer esforços vigorosos com o corpo e com a mente. E aí nós teríamos Marcos 5:4, Lucas 21:36, trazendo para nós esse tipo de abordagem. Entendido então esses elementos juntos, os termos ensinam que devemos valorizar a Deus com tudo o que somos. Então, devemos adorar a Deus, amar a Deus, valorizar a Deus com tudo o que nós somos. Nós não podemos fazer uma partição nossa. Então, existe isso acontecendo. Cultos que é só emoção. E as pessoas basicamente não são ensinadas, ou pelo menos não são incentivadas a usar a sua mente de maneira vigorosa. Tem outros cultos onde é a mente que é enfatizada, e em nenhum momento se toca ou se fala, ou até mesmo se deixa ter uma expressão emocional. Então, lidar com as emoções. Mas nós somos um todo. Então, para pensar num casamento. Um casamento é só mente? Não, ele é mente. O amor no casamento, ele é uma decisão, concordam? Então, eu decido casar com esta pessoa no altar, eu faço uma aliança, um pacto com ela, mas envolve também os meus sentimentos, o meu bem-querer, envolve tudo isso? Lógico, ninguém quer ser amado apenas de mente, ninguém. Mas também ninguém quer ser amado simplesmente por sentimento. Nós até dizemos que o sentimento ele não tem força para segurar, para manter um relacionamento. Todos esses elementos precisam estar juntos para que a gente possa pensar em casamento. Então, amor, eu já tenho visto isto ser muitas vezes ensinado. Amor não é sentimento, amor é só compromisso, amor é só decisão. E aí eu vejo muitas vezes isso ser pregado nos casais. Olha, não é bem assim. Envolve todos nós, envolve tudo que nós somos e não simplesmente entendimento. Essa ideia meio que cartesiana, né, vindo lá de Descartes e depois em Kant, não é por aí o caminho, né? A gente precisa entender que esses elementos não se anulam, mas eles se complementam em tudo aquilo que nós fazemos. Um amor sem entendimento, ele se torna basicamente sem freios, sem domínio, né? Então são os sentimentos basicamente sujeitando a mente e a partir desse tipo de sentimento qualquer loucura é justificável. Por outro lado, só razão sem a expressão do sentimento, então não nos fará realizados felizes também, né? As coisas não funcionam assim, vou ficar com você só porque nós fizemos um contrato. Não, a coisa não pode ser assim, né? Então tem que ser um todo e a gente precisa alimentar um todo. Com Deus também é assim. Então, com Deus eu vou ficar adorando a Deus simplesmente porque um dia eu decidi que ia viver para Ele. Então, as coisas não funcionam só assim, não é tão racional dessa maneira, entende? Eu acredito que o que eu estou propondo para vocês, a partir das Escrituras, é que a gente valorize a Deus com tudo que somos, não caiamos nesses reducionismos que nós encontramos nos nossos dias. Não há qualquer parte de nós que não deve ser envolvida no valorizar a Deus acima de todas as coisas. A repetição da palavra todo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, implica não somente que cada faculdade deve ser engajada em valorizar a Deus, mas também que elas devem ser totalmente engajadas. O todo aqui traz essa ideia de um engajamento pleno, de um engajamento total no amor a Deus. O grau de nosso valorizar a Deus deve ser o mais elevado. E aqui temos aquele aspecto que eu mencionei um pouquinho atrás. Extensiva e quantitativa. Então a ideia, amar a Deus com todo o entendimento. O que é isso?
é extensivo, é quantitativo, é com toda a minha faculdade, é com toda a minha mente, com toda ela. E intensivamente, de uma maneira qualitativa, nesse sentido aqui, com toda a faculdade, de maneira a expressar a qualidade do meu pensamento, né? Não apenas uma parte, mas aqui envolvendo agora a qualidade dele. Temos de valorizar a Deus acima de todas as coisas, extensivamente e intensivamente. Portanto, amar a Deus com todo o nosso entendimento significa engajar totalmente o nosso pensar. Para quê? Com qual propósito? Para fazer tudo o que puder para despertar e expressar a plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Lembra lá que a gente tratou essa definição. Então, o propósito é uma mente engajada, plenamente engajada, para que a gente possa despertar e expressar a plenitude da valorização de Deus. De acordo com a ordem das palavras no mandamento de Jesus, então o coração ele é mencionado primeiro, né? Naquela ideia que eu falei do guarda-chuva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. O primeiro aspecto aqui, de todo o teu coração, melhor. O primeiro aspecto aqui, o coração, né? Então, isso provavelmente sugere que a fonte mais profunda do amor a Deus é o coração, o qual se expressa por meio de atos da alma e da mente. Alma e mente são canais que alimentam o coração de amor. Então, nós temos amar a Deus de todo o nosso coração, com todo o nosso coração. E o Pai vai basicamente dizer como é que isso se expressa. Isso se expressa através dos atos da nossa alma, através dos atos da nossa mente. Então, nós teríamos aqui os canais, por exemplo, para conduzir a este amor a Deus cada vez maior e mais refinado. Ele vai trazer uma informação exegética muito legal. Eu já fiz pesquisa nisso, percebendo a diferença, né, entre os sinóticos nessas análises, como eu já mencionei, por exemplo, as diferenças, onde Mateus não usa a palavra força. Mas tem uma outra informaçãozinha que não dá para ser vista, infelizmente, nas versões em português. Então, no relato de Lucas sobre o grande mandamento, a preposição que ele usa com a palavra coração é diferente das outras três. Ele vai dizer, ó, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Depois ele usa só o de em toda a tua alma, de em todas as tuas forças e de em todo o teu coração. Nota que a preposição que é utilizada para coração é diferente. Então, por que isso acontece, né? Por que esse efeito acontece aqui dentro da língua grega? Isso não aparece na versão em português, mas a preposição conectada a coração, que é a preposição diferente, sugere que o coração é a fonte de nosso amor a Deus, enquanto a preposição em ou através, usada com alma, força e entendimento, sugere que eles são instrumentos para este amor, deste amor. Que interessante pensar desta maneira, né? Amar a Deus é essencialmente valorizá-lo, apreciá-lo, admirá-lo, desejá-lo. Para isso, nós vamos precisar de nossa alma, de nossa força e de nosso entendimento. Amá-lo com todo o nosso entendimento significa, então, que nosso pensar é totalmente engajado em fazer o que puder para despertar e expressar essa plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Está percebendo que eu estou repetindo isso aqui? O Papa faz questão de que essa ideia fique repetida, para que a gente pense nesse tipo de significado que está sendo proposto. Note, a mente não pode ser, a mente não é um fim em si mesmo. Este foi, inclusive, o erro da teologia liberal. A teologia liberal, que é tão famosa a partir do século XVIII, né, com as propostas de Schleiermacher e assim por diante,
Então, ela acaba se tornando uma teologia muito da razão, muito da mente. E tudo aquilo que estava ligado à experiência com Deus, à relação com Deus, foi sendo visto como algo místico e lançado fora. Então a gente tem que ter cuidado para que a gente, ao lutar contra um misticismo vazio e sem mente, não venhamos a atacar todo e qualquer tipo de relacionamento com Deus, de sobrenaturalidade. Nós acabamos, como os americanos gostam de dizer, jogando o bebê, a água da banheira com o bebê fora, quando nós fazemos isso. Porque no final nós olhamos para o que acontece em algumas igrejas, neopentecostais e outras, e dizemos, aquilo ali eu não quero de jeito nenhum. E aí a gente se afasta, inclusive, de expressões de relacionamento, de senso da presença de Deus, do ato sobrenatural do Senhor. E nós podemos, ao combater algo que entendemos ser danoso, jogar tudo fora e querer ficar só com a mente. Então, nós podemos cair nesse erro, e eu, de maneira ousada, chego a acreditar que muitas das igrejas já têm caído e já têm errado nisso. O Thomas Goodwin, 1600 a 1679, um dos pastores ingleses, ele vai expressar o benefício mútuo de pensar de maneira séria das afeições espirituais. Você nota que eu já estou criando aqui, ao lado de Piper, ou baseado em Piper, uma ligação entre afeições, presença de Deus, sobrenaturalidade e mente. Uma coisa não anula a outra. Nós não podemos jamais cair nesse erro. A mente vai anular e vai averiguar as falsas impressões, os falsos relacionamentos, esse misticismo ensandecido e louco, aí sim, mas não as afeições espirituais. Então nota aqui o que nós temos. A principal razão porque pensar e amar são conectados é que não podemos amar a Deus sem conhecê-lo. Ninguém que não valoriza o conhecimento de Deus pode de fato afirmar que está amando a Deus. Nós amamos a Deus à medida que nós o conhecemos mais e mais. Então, olha que aspecto importante. Por que, pastor, que eu devo valorizar a vida da mente? Porque ao entender mais, ao conhecer mais, você ama mais. Então, este amor que está sendo pronunciado, ensinado, completamente afastado da teologia, completamente afastado do conhecimento, isto de fato é falso, é um erro. Não tem como amar a Deus sem conhecer a Deus. E a maneira de conhecermos a Deus é usarmos nossa mente capacitada pelo Espírito. Nota que, como o Thomas Goodwin, ele faz questão de nos dizer que a gente usa a nossa mente capacitado pelo Espírito. Então aqui não é um esvaziamento do agir do Espírito, não é em nenhum momento desvalorizar o Espírito Santo, porque muitas vezes é isso que é dito. Não, mas o Espírito Santo faz o quê? Ele capacita a nossa mente, ele abre os nossos olhos, ele nos ilumina para enxergar mais e mais de Deus, de Jesus, das Escrituras, e isso faz com que nós possamos amar ainda mais a Deus. Ele continua dizendo, portanto, amar a Deus com todo o nosso entendimento significa engajar todos os nossos poderes de pensamento para conhecer a Deus tão plenamente quanto possível, a fim de valorizá-lo por tudo que ele é digno. O engajamento significa engajar todos os nossos poderes de pensamento. Significa desenvolver a nossa mente até onde nós possamos. Significa buscar cada vez mais habilidades mentais. Para quê? Para que a gente possa valorizar mais e mais a Deus. Então, uma mente que amplia a sua capacidade, a sua condição cognitiva e não passa a valorizar ainda mais a Deus, de fato, é uma mente estéril.
Então não está amando a Deus com todo o nosso entendimento. A ideia aqui não é simplesmente adquirir títulos. Aí eu adquiri títulos, eu hoje sou um doutor, um PhD ou coisa do tipo, e logo eu amo a Deus com todo o meu entendimento. Não, esse vínculo está completamente quebrado, não é isso. Então é um conhecimento que faz com que a gente valorize mais e mais a Deus. Sim, o teu mestrado, o teu doutorado pode te fazer isso em qualquer campo. Pensa, por exemplo, no campo da biologia. Quanto mais você estuda aqueles micro-organismos, você vai percebendo a perfeição de Deus, você vai vendo o quanto Deus é sábio, você vai vendo que Deus de fato criou todas aquelas coisas. Quando você estuda, por exemplo, a parte da astrologia, estuda os grandes astros, não através de um microscópio agora, mas de um telescópio, e você percebe a grandeza do universo, a beleza de tudo aquilo, isso te leva também a conhecer mais e mais, valorizar mais e mais a Deus em todas as áreas, matemática, e você começa a perceber como tudo está envolvido em números, e tudo é muito consistente, tudo é muito coerente, e os cálculos, os problemas, e com as devidas soluções. Então, uma mente que está engajada realmente com tudo nesse sentido aqui. Deus não é honrado pelo amor que não tem bases racionais. Olha, isso aqui a gente precisa repetir, 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 repetir. É aquela ideia da fé. Então, fé sem um objeto de fé, sem um conteúdo de fé, fé sem conhecimento, é completamente absurda. Mas quantos e quantos e quantos crentes estão aí voltados para uma fé mística, para uma fé autoajuda, para aquela fé assim, pode acreditar, vai dar certo. Quem foi que te disse? Como assim? O que você está querendo dizer com vai dar certo? Às vezes a gente diz vai dar certo, por exemplo, para uma pessoa, né? Alguém está solteiro ou solteira, né? A gente diz, olha, é assim mesmo, confia em Deus, né? O teu varão vai chegar, a tua varoa vai chegar. A gente usa, né, esses termos. Quem disse? Quem te revelou isso? Quem disse que Deus não quer que aquela pessoa, de fato, o glorifique sem um casamento e sirva até mais a Deus daquela maneira e seja feliz, satisfeito ali? Então a gente começa a ter um conceito de fé completamente esvaziado de razão. É alguém que vai num hospital e diz para as pessoas, tenha fé, ele vai ficar curado. Eu ouvi isso recentemente, né? Numa situação no hospital, onde um pastor foi lá no hospital e disse para uma determinada pessoa, estou usando aqui uma linguagem mais geral para não dizer o nome e coisas assim, não comprometer as pessoas, e disse, olha, pode ter certeza, vai ficar curado, vai ficar de pé, vai dar certo. No final das contas, não aconteceu, não foi assim. Então, eu fui questionado sobre isso. E diz, olha, eu devo acreditar nisso, eu devo ter fé? Eu fui perguntado, eu fui questionado sobre isso. E a Bíblia te prometeu isso? O que a Bíblia nos promete? Temos que ter muito cuidado. Às vezes a gente faz promessas que a Bíblia não tem. Isso é autoajuda. Isso é boa vontade. Isso é pensamento positivo. Pensamento positivo, autoajuda, boa vontade não é fé. Fé é confiar e acreditar naquilo que Deus revelou. Isso é fé. Nota, e se Deus revelou, eu preciso entender a revelação. Eu preciso usar a mente. Eu nem posso, por exemplo, pegar um texto bíblico, um versículo bíblico e começar a dizer que, olha, está aqui, com base nesse texto, Deus disse que vai ser assim. Por quê? Porque eu preciso interpretar o texto com responsabilidade, com cuidado, dentro de um contexto. O que a gente vê muitas das vezes é a Bíblia sendo usada aí para fazer promessas em nome de Deus. Coisas que Deus não disse em nenhum momento. Está faltando o quê? Está faltando usar a mente. E nesse sentido aqui, nós podemos concordar com John Piper. Deus não é honrado pelo amor que não tem bases racionais. Na verdade, o John Piper vai dizer, isso não existe. Pois se não conhecemos nada sobre Deus, não há nada em nossa mente que possa despertar amor, possa despertar esperança, que possa despertar confiança. Então nós precisamos conhecer a Deus, seu caráter, precisamos conhecer suas promessas tal qual elas são,
para que a gente não venha acreditar numa promessa que Deus não fez e venha se frustrar com Deus. Então a gente precisa aqui ter uma mente muito engajada nesse sentido. Quantas pessoas estão aí frustradas com igrejas, frustradas com Deus? Por quê? Porque não usaram a mente para entender a revelação, simplesmente acreditaram naquilo que foi dito sem que houvesse um envolvimento nesse sentido de uma mente informada, de uma mente que é utilizada com toda a sua força, com toda a sua intensidade. Se o amor não procede de conhecer a Deus, não há razão nem para chamar isso de amor a Deus. Olha que coisa interessante, né? Amor a Deus. Quem de fato pode nos dizer que nós amamos a Deus? O próprio Deus, a própria Bíblia. Então, o que significa amar a Deus? Aí você teria, por exemplo, eu amo muito a Deus, mas o que a Bíblia diz? Se você não ama ao seu próximo que está ao seu lado, que convive com você, você não ama a Deus. Então, a Bíblia está nos dizendo, nos norteando o que significa amar a Deus. Então, eu preciso ler a Bíblia e começar a perceber que não se trata de algo completamente sentimentaloide, místico ou coisa desse tipo. É algo muito prático. Eu preciso amar o meu irmão que está ao meu lado. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Se eu não amo a imagem e semelhança de Deus, eu não amo o próprio Deus. Então, é preciso refletir um pouco sobre o que a Bíblia nos diz que é amar a Deus. Amar a Deus é obedecer os mandamentos do Senhor, não é isso que a Bíblia diz? Então ninguém que não obedece os mandamentos do Senhor ama de fato a Deus. É só da boca para fora. Agora, para obedecer os mandamentos, eu preciso conhecer, estudar os mandamentos, usar minha mente, para que eu também não pegue os mandamentos do Senhor e crie um sistema legalista dentro da minha fé. Comece a criar regras e leis que nem a Bíblia tem. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque facilmente nós deturpamos aquilo que é bom. Deus nos deu a mente para que, ao pensarmos com a ajuda do Espírito Santo, mais uma vez o destaque ao Espírito, possamos conhecer a verdade, a beleza e o valor de Deus por meio de Jesus, e assim valorizá-lo acima de todas as coisas, e gastar nossa vida expressando isso de todas as maneiras que nossa mente puder seguir. Então, o entendimento serve para abrir para nós janelas. A partir daquelas janelas nós começamos a entender e contemplar e perceber e ver. É como alguém que tem os seus olhos fechados, mas o entendimento é basicamente os óculos que são colocados na sua face, diante dos seus olhos, as lentes, e agora você consegue ver, você consegue perceber, você está conseguindo entender mais, e aquilo gera lágrimas de gratidão, gera emoção, gera prazer, gera satisfação, entende? Então, nesse sentido, é importantíssimo o aspecto do amor a Deus com todo o entendimento. E uma pergunta que normalmente é feita para mim: por que no Antigo Testamento isso não foi destacado no Novo, e só no Novo? Será que no Antigo Testamento eles não tinham que amar a Deus com todo o entendimento? Sim, eles tinham que amar a Deus com todo o entendimento, mas lembra que agora nós estamos falando do contexto romano, do contexto grego-romano, onde o entendimento, as letras, a filosofia era de extrema importância, era muito valorizada. A oratória era de grande valor. Então, o que nós temos agora é um antídoto contra todo aquele contexto acadêmico, filosófico. A ideia não é desvalorizar tudo aquilo, mas é explicar o que é de fato o entendimento bíblico, o que é de fato o conhecimento bíblico. Então, é qualquer conhecimento? Não. Então, ele, dentro de um contexto que valoriza muito o entendimento, Deus, através, dos apóstolos e nas palavras de Jesus, resolve refinar o que nós devemos pensar sobre entendimento naquele contexto. Não valorizar o entendimento como os gregos, os romanos valorizavam, mas valorizar o entendimento. Por quê? Porque esse entendimento, ele me possibilita conhecer a verdade, apreciar a beleza, valorizar a Deus e coisas desse tipo. Amar a Deus com todo o nosso entendimento significa que nosso pensar é totalmente engajado em fazer o que puder para despertar e expressar essa plenitude de valorizar a Deus acima de todas as coisas. Amém? Na próxima aula, se Deus assim permitir, eu quero apresentar um livro para vocês,
chamado Hábitos da Mente, de um autor maravilhoso, James Sire, A Vida Intelectual como Chamado Cristão. E o James Sire dedica um capítulo inteiro para nos dizer o que significa ser como Jesus. E um dos aspectos que ele vai trabalhar é ser como Jesus, é aprender a pensar como Jesus. E aí vem logo para nós a ideia, como Jesus pensava? Será que Jesus valorizava a mente, valorizava o pensamento coerente, consistente? E aí na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco a respeito de Jesus e vamos perceber talvez um lado que nunca foi nos despertado, tá bom? Então, até a próxima aula, espero que tenha gostado. Deixa teus comentários aí. Deus abençoe.